você, Romy Xavier, bom dia ao Kleber Ferreira, para todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Quinta-feira de ressaca pós-derrota do Atlético contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético volta a campo no próximo final de semana, mas agora eu vou falar um pouco sobre a partida de ontem, né? Depois dessa derrota, o Atlético se manteve na 17ª colocação da competição com 11 pontos, não vence há 5 partidas, são 2 derrotas e 3 empates, na verdade. Então aí agora o Atlético continua na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora vira a chave para poder enfrentar o Atlético Paranaense para o próximo jogo, jogando no estádio Antônio Ascioli, né? Esse que foi o 4º jogo consecutivo desde a saída do treinador Jair Ventura, e o presidente Adson Batista falou sobre isso durante a entrevista coletiva, sobre a busca desse novo treinador e sobre o resultado também, sobre essa derrota contra o Red Bull Bragantino. Nós fizemos para mim, o pior jogo do campeonato, né? Não conseguimos, em momento nenhum, competir, ter organização tática, né? E acho que, após o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo muito bom, o jogador se acomoda, e aí é difícil. Os caras entram aqui achando que as coisas são simples e nós encontramos um time muito bem treinado, um time muito bem posicionado. Quando perde a bola tem 3, 4, 5 jogadores para recuperar, né? Então a diferença é essa. E depois do segundo tempo o jogo foi pior ainda, o Bragantino também tirou um pouco o pé, mas nós temos que tirar de conclusão que fizemos a pior partida do campeonato disparado, e dentro de organização tática, de tudo. A comissão permanente, ela tenta de tudo, né? O problema é o jogador absorver e reagir, e a gente tem que trabalhar jogo a jogo, e esse jogo realmente foi um jogo para preocupar, e a gente vai ter que acelerar esse processo, não fica tarde demais. Cara, o problema também não são as opções, né? Hoje temos poucas opções e treinadores que não atendem o perfil do grupo, ou talvez até por muita gente, imposição de muita gente numa comissão, né? Então é um processo complexo, mas a gente vai ter que criar um fato novo, não dá para protelar. Infelizmente, hoje foi um jogo terrível, e para que a gente possa tentar pensar em algo novo para frente. Tá aí a fala do presidente Adson Batista, pensar em algo novo daqui para frente, Holmes. E daqui a pouco, logo após a sua mensagem, eu vou trazer informações sobre contratações que, inclusive, o presidente Adson Batista falou durante a entrevista coletiva depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. Tá certo, então, Henrique Alcaraz, o próximo jogo do Atlético, domingo, 18h30, contra o Atlético Paranaense aqui em Goiânia. O Atlético ganha desse Atlético Paranaense nem. A grande jogada, oferecimento do Bazar do Professor Alcides, o nome de confiança em Goiás. Eurodiesel, o seu parceiro especialista em injeção a diesel. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto pro seu picolé. Autopeças Brasil, peças novas de qualidade. Peças para tratores, na Camargo tem. Peça para motores a diesel do seu caminhão, da sua picape, a Camargo tem. É seu distribuidor autorizado MWM. Vem aí o Henrique Alcaraz. Fala, grande Alcaraz. É isso, Holmes. Durante a entrevista coletiva, inclusive depois do jogo de ontem, o presidente Adson Batista trouxe a confirmação de que o atacante venezuelano, que a gente já havia trazido, o Ian Hurtado, ele já está em Goiânia, ele já realiza exames médicos, o reforço do Atlético para o restante da temporada. Segundo o presidente Adson Batista, ele vai precisar de um tempo de adaptação. Ele chega por um empréstimo junto ao Boca Juniors da Argentina. Sua última partida foi no dia 25 de maio, então pouco mais de um mês que ele não entra em campo. Por conta disso, ele vai precisar desse tempo de adaptação, e até por conta da janela de transferências que começa no próximo dia 10, na semana que vem. Então, só a partir daí que o Atlético pode inscrever esses novos jogadores que devem chegar nessa janela de transferências do meio do ano. Durante a entrevista coletiva também, ele repercutiu um pouco a decisão do STJD, que puniu o assessor de imprensa do Atlético por 15 dias por conta
do que ocorreu na partida contra o Fluminense. Ele foi agredido pelo Felipe Melo, pelo jogador do Tricolor Carioca. Felipe Melo pegou um jogo só de suspensão e o Álvaro pegou 15 dias que começam a ser contados a partir de hoje. Ele vai ficar 3 jogos fora das partidas do Atlético. O presidente Adson Batista considerou um absurdo essa decisão. É uma inversão de valores muito grande em relação a isso, porque o Felipe Melo foi quem agrediu o Álvaro e ele que recebeu a punição menor. Mas aí o Atlético vai entrar com as medidas cabíveis para tentar recorrer dessa decisão e diminuir, ou quem sabe anular a pena do assessor de imprensa do Atlético, Álvaro de Castro. Como você trouxe, Gomes, o Atlético volta a campo no próximo domingo, às 6h30 da tarde, contra o Atlético Paranaense, no estádio Antônio Ascioli. Volta aos treinos hoje ainda em São Paulo, chega em Goiânia amanhã e já inicia essa preparação aqui na capital goiana para a partida do próximo final de semana. Terá 2 dias de preparação aqui na capital, então pouco tempo para se recuperar dessa derrota e buscar um resultado positivo. A primeira vitória jogando no estádio Antônio Ascioli nesse Campeonato Brasileiro. Gomes, as informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho Goiana. Tá legal, valeu então, Henrique.